Boa noite, irmãos, graça e paz. Amém. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma quarta-feira, que o Senhor nos presenteia. Mais um dia de bênção dado pelo Senhor. E aqui estamos para louvar e adorar o nosso Deus, para estudarmos a palavra do Senhor. E é gratificante estar na presença do nosso Deus. E, Ana Maria, me faz uma gentileza. Não está aqui a folha do pedido de oração. E nós louvamos ao Senhor. Vamos, isso. Vamos. Não, tenho a de hoje. Embora entrou um pedido de oração agora à tarde. No finalzinho. Não. No finalzinho da tarde de hoje entrou um pedido de oração e eu não consegui captar Não, Maria, está no grupo de oração, está no nosso grupo. A folha é essa. Nós vamos estar orando pelos enfermos, por aqueles que ainda estamos intercedendo, pela vida do Eduardo, pela vida do irmão Benê, pela vida do irmão Elias, pela irmã Margarida, está um pouco melhor, mas sabemos da situação, pela irmã Maria Jorge, hoje nós estivemos lá, ministramos a Santa Ceia, foi uma bênção para toda a família. Temos também a Marina, que continuamos orando, a irmã Joana. E a irmã Joana, ela, além de ter uma dor de cabeça forte, ela está tendo algumas tonturas, E ela trocou de médico agora, mas nós clamamos a Deus que dê vitória. Temos também a Adriane Castro Bernardini, Luiz Carlos Bernardini, Nicolas e Andrei. É uma família lá de Bauru, Eles são os donos da nossa casa, onde a gente mora. E nós falamos que estaremos orando por eles nesta noite, para que o Senhor tire toda e qualquer enfermidade do meio da família. Também temos o Clarindo Fogaça, ele é pai da Andréia. A Andréia, lá do estadual. Isso, a Andréia, Ela é compradora. E o pai dela está internado, Sim. Ela já esteve na nossa igreja lá. Eu tenho contato com ela porque eu vendo lá, Então a gente está sempre em contato e ela já foi na nossa igreja já um dia. Estamos aguardando que ela vá mais vezes, Então nós vamos orar a Deus pela vida dele e pela vida dela também, para que o Senhor nos abençoe. Tá certo? Vamos ficar de pé e vamos orar ao nosso Deus. Qual que é o nome, irmã Maria? Aqui não está não. A Neide pediu oração pelo sogro da filha dela. Podia fazer cirurgia às 4. Não tem nome dele. Ah, não tem o nome dele. Tá certo, então. Então vamos orar. Querido e eterno Deus, Pai amado, santo e eterno que estás nos céus. Te rendemos graça porque o Senhor é bom, até aqui o Senhor nos tem ajudado, até aqui o Senhor nos tem caminhado, Senhor, encaminhado para servir ao Senhor, para adorar ao Senhor. O Teu Espírito Santo é o que nos orienta, é o que nos capacita, é o que nos ministra, é o que esclarece a Tua Palavra, é o que interpreta a Tua Palavra, é o que revela a Tua Palavra ao nosso coração. E nós somos gratos ao Senhor por isso, porque somos os Seus pequeninos, Pai. Muito obrigado pela vida de cada um dos Teus filhos que aqui estão, os que nos assistem pelas redes sociais, os nossos amigos, os nossos convidados, que eles sejam mesmo, Senhor, agraciados pelo Senhor. E todos tenham o coração voltado ou alcançado pelo Teu Espírito Santo para ser também chamado de Seu Filho. Pai, nós pedimos que cada um, nome que foi relacionado nesta noite, seja alcançado pelo Senhor, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, pela autoridade que o Senhor nos tem dado. Nós queremos declarar cura, ó Deus, declarar libertação, transformação de vida. Pai, nós te pedimos em favor de todas essas vidas, Senhor, arranca tudo que não provém do Senhor, todo o espírito de enfermidade, tudo aquilo, Senhor, que é contrário à ação do Teu Espírito Santo.
nós declaramos que caia por terra, nós declaramos que seja quebrado todo dardo, toda corrente, todo ferrolho, toda armadilha, toda cilada do inimigo, Senhor, quebrado e lançado por terra, e que prevaleça a direção do Teu Espírito Santo, que prevaleça o Teu amor em cada coração, e assim, ó Deus, livres desses males, nós a cada dia mais te glorificamos e te exaltamos. Que o Teu Espírito Santo traga, Senhor, a luz da Tua palavra ao nosso coração nesta noite. Trabalha, Senhor, na ministração e também na audição, para que possamos entender e compreender a Tua vontade e o Teu querer na nossa vida através da Tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, podeis assentar. Nós estamos ainda no capítulo 12, né, da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, e estávamos falando sobre dom de línguas, dom de profecia, citamos bastante na semana passada sobre esses dois dons, né, que na verdade são os que mais aparentemente a igreja são usados, há os distúrbios, há as diferenças, há muita dissensão de ideias e de projetos em cima desses dois dons. Mas nós cremos que o Espírito Santo de Deus nos faz entender e compreender, né? Então, nós queremos nesta noite, vamos lá. Nós lemos o versículo 11, a semana passada, finalizamos o 10, né? E citamos o versículo 11, e diz, mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então vamos entender que não é o homem que quer, é sim o Espírito Santo de Deus. O versículo 11 do capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios. É isso mesmo? Então, nós entendemos bem claramente quando ele diz, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas. Então, ele que distribui, é ele que reparte, como ele lembra no versículo 7, é dado a cada um, particularmente, mas para o que for útil. Tem que ter uma utilidade para a igreja de Cristo. Não é? Por isso que é difícil da gente conciliar ou entender o que acontece hoje em certas igrejas. Sabe, um monte de gente, um profetizando para o outro. E essas profecias que não são a palavra de Deus, elas trazem um transtorno. Sabe, tem pessoas que saem da igreja chorando porque recebeu uma profecia. A palavra de Deus, ela exorta, ela edifica e ela consola. Então, jamais vai haver uma profecia na vida de alguém para aquela pessoa ficar chorando, ai, porque profetizaram isso para mim, profetizaram uma desgraça. Porque essas situações que acabam balançando as igrejas, balançando o povo de Deus, que não deveria ter esse tipo de comportamento. Nota que no versículo 1, só fui conferir aqui, vamos lembrar do versículo 1 do capítulo 12, que Paulo fala assim, olha, sobre os dons eu não quero que vocês sejam ignorantes, ou seja, eu não quero que vocês fiquem sem conhecimento. Então eu vou trazer para vocês o conhecimento. Quando ele começa a descrever os dons e a relacionar, então nós precisamos compreender que tudo é para edificação da igreja. Então por que Deus traria
uma profecia na minha vida aqui, profetizar para a irmã Cleide, eis minha serva, que eu falo contigo, eu tenho ouvido o seu clamor, eu tenho escutado o seu choro lá no teu quarto, ou lá no portão, sabe? Mas eu sou Deus de providência, aquele que te magoou, eis que eu vou masgalhar, eu vou arrebentar. Qual é a utilidade para a igreja? Qual é a utilidade para a igreja? Se Deus quer um particular, se o Espírito Santo tem um particular com a irmã Cleide, ele vai falar o coração dela aqui, no entendimento, vai trazer ela para um texto bíblico, e ela, quando ler o texto bíblico, ela vai dizer, como Deus falou ao meu coração nesta manhã, ou nesta tarde, neste momento. Nós sentimos um refrigério do Senhor, porque é o Espírito Santo está aqui no nosso coração. E ele vai fazer essas coisas. Então, essas profecias individuais, né? Por isso que vive um monte, né? Tem pessoas que dizem assim, isso não é profecia, é profetada. Por quê? Porque é coisa que não tem lógica, não tem nexo. Sabe? Profecias, o cara chega e fala, profetiza para a irmã Maria, eis minha serva, que eu estou te preparando um varão, tu não vai ficar sozinha. Oh, mas eu sou a esposa do pastor. Que negócio é esse? Sabe? Profecias tipo, olha minha serva, deixa desse marido porque eu estou te preparando outro. Irmão, isso é coisa do Satanás. Sabe? É o diabo trabalhando. Esse tipo de profecia não tem base bíblica. Se alguém tiver, olha, note, se alguém que está nos acompanhando hoje nas redes ou posteriormente, se alguém tiver um texto bíblico, porque nós temos que nos basear no texto bíblico. Tudo que é valor para nós como doutrina é texto bíblico. A doutrina dos apóstolos, orientadas por Cristo, é que faz a igreja crescer. Então, se tiver um texto só, de um dos 12 apóstolos, estamos incluindo Paulo, de um dos 12 apóstolos, profetizando na vida de alguém, me mostra que eu vou voltar atrás. Entendeu? Profetizar, igual acontece hoje. Então, o que acontece hoje foi um remodelo dos dons espirituais, trazendo uma confusão. Quando a gente estava estudando Apocalipse, naquele estudo de Apocalipse, nós estávamos falando a respeito, quando chegou o pentecostalismo no Brasil, entre os anos 50, 60, irmão, veio muita heresia junto. Muito. E não ficou só nessa época. Né? Nos anos 60, nos anos 70, entrou a teologia da prosperidade, entrou a teologia da cura divina e libertação. O dom da cura divina, o dom da libertação, a manifestação do Espírito desse formato, é maior, o valor dele é maior do que o texto bíblico. Então, não importa a pregação. Sabe, certas igrejas o camarada está pregando ali, nada com nada. Aí de repente ele fala, bom, agora, 8 horas, agora é hora de revelar. Aí o cara para e começa. A irmã fulana ali, você, não, você não, a de trás. Não, a outra ali. Sabe? E isso não tem base bíblica, de forma nenhuma. Então eu quero mostrar para vocês uma profecia do apóstolo Paulo. Olha como é que o Espírito Santo de Deus usa. Vamos lá. Se eu tiver falado já, vocês me avisam, porque parece que eu estou ficando de idoso. Né? Às vezes eu penso que não falei, já falei. Atos, capítulo 16. Nós lemos esse texto aqui. Paulo e Silas. Lembra dessa história? Paulo e Silas, eles estavam fazendo uma viagem missionária. Não da mulher. Qual mulher você está falando? Sim, a mulher ali é no Elício, né? A mulher que estava sendo usada pelo diabo estava revelando, não é? Então vamos lá. Não, então esse aqui é no início
certo? E depois eles chegam na cidade. No versículo 14, ele fala: uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, né? Ela servia a Deus e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela à sua casa, tal. Aí versículo 16, aconteceu que indo nós à oração, saiu ao encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação. Isso é coisa do capeta, né? Espírito de adivinhação, não é espírito de Deus. E aí Paulo vai e repreende essa mulher, certo? E aí no versículo 22, o povo achou que eles estavam sendo perturbados, mas foi uma ideia que os doutores da cidade, os religiosos, falaram: esses dois caras aí, olha só, eles estão atrapalhando a nossa vida aqui. Porque, primeiro, essa mulher dava dinheiro para esses caras. Tipo a nossa política de hoje, sabe? O jogo do bicho é um jogo proibido, mas ninguém acaba com o jogo do bicho, por quê? Porque tem muito político que mama no jogo do bicho. Então como que ele vai acabar com isso? É uma forma que eles têm de ganhar dinheiro. Então todo bicheiro tem que pagar, não é? Tem que pagar. Então ela funciona assim. Essa mulher, ela trabalhava com essas adivinhações. Então vamos lá, de repente ela tinha uma tenda, bola de cristal, tinha jogo de tarô, né? O jogo das cartas, como hoje tem, né? Em Bauru, todo dia tem lá um rapaz entregando uns folhetinhos lá, consulta espiritual, leva o marido, traga o marido em 5 dias, 3 dias, o grande amor da tua vida, não sei em quantos dias, faça o despacho, quebra o despacho, sabe? É capeta para lá e capeta para cá, tirando para o ímpar, não é? Uma confusão. E isso dá dinheiro, porque quando você vai se consultar com esse tipo de pessoa, não é? Consulta espiritual, então lá são ideias que os demônios trazem, né? Então, e lá era da mesma forma. Então essa mulher, ela era bem vista pela população, por quê? Os magistrados ganhavam dinheiro com ela. E os outros, né? Procuravam ela para fazer, faz um despacho aí e mata o marido daquela mulher, porque eu estou de olho nela e e essas coisas, que hoje também tem, não é? Aí Paulo pega e repreende o demônio que está nela, a mulher fica liberta e acabou a adivinhação. E o povo ficou louco com isso, principalmente os magistrados, acabou a fonte de renda. E aí eles fazem o quê? Incitam o povo. Você vai ver aí a partir do versículo... versículo 19. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas. Aí eles falaram para o pessoal: olha, esses dois estão perturbando. Então, começa a falar para ele ser preso. E foi isso, né? Ele instigou o povo falando para ele ser preso. E aí, apresentando-se aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Mas o que eles não sabiam é que o apóstolo Paulo era romano. E aí o que acontece? A multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados rasgaram-lhe as vestes, mandaram bater neles com vara. Havendo-lhes dado muito açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Ou seja, acorrentaram os pés de Paulo e de Silas em um tronco. Isso era normal naquelas prisões, né? Então, tinha uma parte de cima e tinha uma parte que era mais baixa ainda, era o pior lugar, colocaram Paulo e Silas lá. Lá tinha um tronco, né? Tinha um tronco. E aí pegaram e prenderam os pés dele nas correntes, né? E travaram. Ok. Perto da meia-noite, Paulo e Silas estavam fazendo o quê? Orando e cantando. Não é? Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, dentro da cadeia. Aí eles começaram a cantar, os outros presos começaram a escutar.
De repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas todas as prisões de todos. Ou seja, se tivesse com algema foi solto, né? A algema se abriu, a prisão que estava nos pés deles também se abriram, né? Tudo, ficou todo mundo livre. E isso, se acontecesse de um preso escapar, o carcereiro, aquele que estava incumbido de cuidar, era morto. Aí, de repente, sobreveio um tão grande terremoto, soltou tudo, foram soltos toda a prisão de todos. Acordando o carcereiro, porque o camarada estava dormindo, né? Olha só, o carcereiro estava dormindo. Vendo as portas abertas da prisão, tirou a espada para cortar o seu pescoço, sei lá, ou para enfiar na barriga, não é? Ele ia se matar. Por quê? Porque o pessoal ia matar ele. Então, antes que ele morresse numa morte mais feia, ele falou, eu tiro minha vida, porque fugiu todo mundo, não é? E ele ia morrer mesmo. Cuidando que todos os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Olha que coisa linda. Então, um terremoto vindo da parte de Deus, abala aquela prisão, solta todas as portas e ferrolhos e braçadeiras e tudo que estava prendendo aqueles soltos, porém, nenhum deles foi permitido que saísse, nenhum. Aí Paulo fala assim, ei, não faz nada com você não, porque todos nós estamos aqui. Aí pedindo a luz, né, ele falou, porque na nossa época, ou se fosse hoje, né, acende a luz aí. Nessa época não tinha luz, né, então era o quê? Era aquelas tochas, né, às vezes eles pegavam uma madeira, colocava lá sei lá que material que era feito, aquela bola na ponta da madeira e colocava lá como se fosse, há uns dias atrás a gente usava querosene, né, lamparina, essas coisas. Então colocava ali o querosene, vamos dizer assim, e acendia e ficava aquela tocha, né? Aí alguém pegou, ele falou assim, olha, e pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo, morrendo de medo, se prostrou ante Paulo e Silas. Por quê? Ele ficou sabendo por que Paulo e Silas foi preso. Eles tinham apanhado lá porque eles estavam pregando o Evangelho de Jesus. Quando isso aconteceu, ele viu que Paulo e Silas tinham a verdade do lado deles. Ou seja, a quem eles estavam anunciando como Deus, era realmente Deus, porque foi algo sobrenatural que aconteceu. Aí ele se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, aí ele tira Paulo e Silas da prisão, e disse, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Olha só, a profecia fazendo a vez neste momento. Paulo profetiza na vida dele assim, olha, crê em Cristo e será salvo você e toda a sua casa. Aí eles pregam quem é Cristo, mostra para ele quem é Cristo. Provavelmente tinha mais pessoas que eram da casa dele ali perto da prisão, não é? E aí ele vai dizer no outro versículo, estavam em sua casa, e tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões e logo foi batizado. Ele, o que está escrito aí na Bíblia de vocês? Todos os seus, ou seja, todos os da sua casa. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Cumpriu o que Paulo falou ou não? Há momentos atrás, Paulo falou para ele, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então, esse tipo de profecia é que nós encontramos no contexto dos apóstolos. Sabe? Mas ele disse, crê e será salvo tu e a tua casa. Então, por exemplo, nos nossos dias hoje,
O camarada ia falar um monte em língua e depois ele falava, eis que eu te digo, eu vou te salvar. Aí fala mais um monte de língua, eis que eu te digo, vou salvar os seus parentes. Não é nada disso. Não tem esse negócio de eis que eu te digo. Ele disse, olha, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aí ele prega quem é Cristo. Ele prega o Evangelho de Cristo. Ele anuncia o Cristo Redentor e Salvador. Ele pega e faz o quê? Deram um banho, né? Aqui aparentemente levou para casa, falou, Paulo, toma um banho aí. Paulo tomou um banho, porque naquela época não tinha esse negócio de banho, chuveiro, não é? Eles se lavaram as feridas, porque eles tinham tomado uma surra, lembra disso? Antes de tacar ele dentro da prisão, eles tomaram uma surra. E aí ele pega e volta para a cadeia, volta para a prisão, para se apresentar. Então, versículo 35. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo, soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo essas palavras, dizendo, olha, os magistrados mandaram que soltasse você. Agora, pois, saí e ide em paz. Aí vai entrar um outro contexto agora de história, né? Que Paulo vai fazer valer o seu direito de cidadão romano. Ele fala, não, vocês bateram num romano. Vocês prenderam um romano. Então, naquela época, não podia se prender uma pessoa, um cidadão romano, da forma que fizeram. Antes tinha que levar ele para o tribunal. E fizeram tudo errado. E Paulo conhecia todas as leis, né? Mas esse é um outro caso, para um outro dia, um outro estudo. O que nos interessa agora é a profecia. Então, nota que esse é o tipo de profecia. Qual é a profecia? Quando nós profetizamos a palavra de Cristo, o Evangelho. Esta é a profecia. Por isso que Paulo disse, olha, você buscai com mais vigor o dom de profetizar. Por quê? É o dom de você transmitir a palavra. Lembra que lá, Marcos 16, 15. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Ou nas traduções aí mais fiel ao grego, vai dizer, já está condenado. Porque todos estão condenados. Aquele que crê, deixa de ser condenado para ser salvo em Cristo Jesus. Tá certo? Aí ele vai dizer, e esses sinais seguirão os que crerem. Nós até já falamos sobre isso aí. Expulsarão demônios, falarão nova língua, pegarão na serpente, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então é desta forma que o evangelho é pregado, tá certo? Então, quando isso acontece, Jesus fala assim, olha, ide pregar o evangelho a todos. Todo mundo. Você vai pregar o evangelho para todo mundo. Só que não é dessa forma, pegar e sair. Antes eles tiveram que ficar, né? Novamente a visão macro e micro. Jesus falou, ide pregar o evangelho, fazeis discípulos, sinais vão seguir vocês. Quais os sinais? Os sinais de manifestação do Espírito Santo, que é cura, que é libertação, que é salvação, que é o libertar os cativos, não é? E tudo isso, a manifestação do Espírito Santo. Só que antes que eu saia para pregar o evangelho, eu preciso fazer o que aconteceu em Atos 2. O que foi em Atos 2? O Espírito Santo desceu sobre eles. Então, quando o Espírito Santo fala com alguém... Então, eu não sou cristão. Mas eu entro aqui na igreja, vai. Eu venho aqui. O Espírito Santo já me conduziu até aqui. Porque senão eu não entraria. Não é? Aí começa o quê? Ele começa a fazer um processo na minha vida para que eu dê crédito à palavra que está sendo pregada. Quando a palavra é pregada, e a palavra vai penetrar no meu coração, porque ele deu uma preparada na terra, o meu coração é a terra, e a boa semente é a palavra penetra no meu coração, o Espírito fala, tá vendo? Eu não disse que você é um pecador? Olha aí, Jesus Cristo. Por isso que a gente tem que pregar Jesus, irmão, porque é só Jesus que transforma, só Jesus que salva, só Jesus que redime, sabe?
Tá, a Bíblia tem muitas histórias, muitos textos, mas é necessário pregar a Cristo. Não adianta você ficar pregando de Davi, de Golias, de Sansão, de Salomão, de Davi, de quem mais. Tudo bem, tudo isso é louvável, mas o centro do Evangelho é Cristo. Então eu posso falar qualquer assunto, qualquer história da Bíblia, mas eu tenho que finalizar em Cristo, porque é Cristo que renova, é Cristo que salva, é Cristo que transforma a vida do homem. E é isso que o Espírito Santo faz. Através do nome de Jesus Cristo, através do sangue de Jesus Cristo, começa a haver a purificação, porque ele vai pôr fé no meu coração. E a fé é a que me justifica diante de Deus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Lembra disso? Romanos capítulo 5, né? Já passamos também por isso aí. Então essa é a base da profecia bíblica. Não é a pessoa que diz ter um dom e sair profetizando, pôr a mão na cabeça das pessoas. Não, isso aí é um movimento que foi mudado, a interpretação foi alterada. O que nós vemos aqui na palavra de Deus, em nenhum contexto, eu volto a dizer, você vai encontrar um dos apóstolos impondo a mão em alguém para profetizar, ou mandando recado para alguém, de forma nenhuma. Mas esse tipo de profecia que nós acabamos de ver, sim, que é a profecia quando nós ditamos a palavra de Deus. Olha, ele disse, olha, crê no Senhor Jesus. Então eu posso falar para qualquer pessoa, crê em Jesus, você vai ser salvo. Essa é a verdade. E aí eu vou ministrar a palavra, eu vou pregar a palavra, eu vou profetizar a palavra. E se ele for escolhido de Deus, ele será salvo, com certeza. Não é? Se não for, né, se é dos que estão condenados, não vai dar nenhum tipo de valor e segue o fluxo da situação. Tá bom? Tem alguma pergunta aqui? Então vamos falar um pouquinho sobre o corpo. Versículo 12 ele diz, olha, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Versículo 12 do capítulo 12. Tá certo? É isso aí? Beleza, então. Ficou alguma dúvida entre os dons? Que eu não perguntei, né, para vocês. Ficou alguma dúvida de vocês? Não? Versículo 13. Pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo. Até então, até Cristo, nós tínhamos um povo, que era o povo judeu, ou o povo de Israel, a nação de Israel. Agora, a conversa é outra. Ele vai dizer, todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, povo que era denominado de Deus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Então, olha, veja bem. Beber o Espírito ou inundar-se no Espírito é o mesmo que dizer ser batizado no Espírito. No Espírito ou com o Espírito não muda em nada. A questão é, quando eu entendo que eu estou sendo batizado, é quando eu estou, imagina o Espírito Santo como um mar, e você mergulha nesse mar. O mar veio até você, e agora você mergulha nele. O que é que você encontra neste mar chamado Espírito Santo? Você encontra os dons espirituais, você encontra os dons ministeriais, você encontra a renovação da nossa vida, a santificação que vai ser criada agora passo a passo por Ele. Por isso que ele diz, olha, é um corpo com muitos membros, mas batizados em um só Espírito. Ou seja, é o mesmo Espírito. O mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo é o mesmo Espírito que nos ressuscita em Cristo. Novamente vamos falar, mortos no pecado, nas nossas ofensas e delitos, agora vem o Espírito Santo e Ele vai nos ressuscitar para que a palavra de Cristo
penetre no nosso coração e venha surtir o efeito. Morto não tem desejo, morto não tem querer. Não adianta você perguntar alguma coisa para o morto. Então nós usamos o termo assim, você vai falar para alguém que você sabe que ele não é crente. Ele não é crente. Ele é de outra religião, mas não é cristão. Aí você fala para ele assim, você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida? Aí ele fala, sim ou não. Aí a gente fala, tá vendo? Ele tem que decidir, é ele que decide se ele quer ou não. Na verdade, o que o texto está nos dizendo é, morto não tem querer. Morto não responde, por mais que você pergunte. Existem certas situações do viúvo ou da viúva, ou de pais que estão velando o filho e filhos velando os pais, e você nota que os últimos dias ou os últimos tempos daquele relacionamento não foi bom. E a pessoa começa, ter algum tipo de cobrança ou algum tipo de desabafo. Pai, me perdoa, eu não devia ter sido desobediente, eu não devia ter feito isso e aquilo. O que adianta? O que o morto fala? Tá bom, te perdoo. Se falar, gente, não fica um para ouvir. Não é? E a pessoa chora, outros cobram. Como que você vai embora assim? E nem me deixou a senha do cartão? Como é que você faz isso? Sabe? Morto não tem querer. E nós estávamos mortos. Então não é possível que alguém que está morto no pecado, no delito, nas ofensas a Deus, decida servir ao Senhor. Porque está morto. É necessário que haja primeiro a ressurreição. Haja a ressurreição. E é isso que o Espírito faz. O Espírito chega no morto, o que está morto no pecado. Todos pecaram e destituídos estão da glória do Senhor. Romanos capítulo 1. Aí chega o quê? O Espírito chega e fala assim, ei, eu vim te trazer vida. Você está morto no pecado, mas eu vou te ressuscitar agora. É isso que Paulo fala. Olha, Jesus estava morto, ele foi lá e ressuscitou. Cristo, né? Vamos falar Cristo. Cristo estava lá. Ele foi lá e ressuscitou a Cristo. Glorificou a Cristo. E fez a ascensão de Cristo aos céus. Tudo pelo Espírito. Ele que trouxe, né, o Espírito para nascer, o menininho, Jesus. Tudo o Espírito que fez. E é a mesma coisa que ele faz na nossa vida. O Espírito convence eu do pecado. Fala, você está morto, velho, você está morto. É necessário que você tenha vida. E para você ter vida, tem que ser em Cristo, porque Cristo nos trouxe vida. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então é essa vida que Jesus traz. Não estamos falando dessa vida. Ninguém está morto aqui, irmão. Materialmente falando, mas é espiritualmente falando. Estávamos mortos no pecado, mortos nos nossos delitos. Agora, nós recebemos vida. A fé que o Espírito Santo traz dentro de nós, porque é Ele que entrou. Ele entrou no meu coração, ressuscitou a minha vida, o meu coração, e agora Ele coloca fé. E eu creio em Cristo. E a partir do momento que eu creio em Cristo, eu passo a ser cheio do Espírito Santo, ou eu vou ser batizado no Espírito Santo, porque, olha, eu vou parar aqui um pouquinho nesse versículo 13, deixa eu ver que hora que é. Não, 8h25. Legal. Efésios capítulo 1, vamos ler um texto aqui, são 20 versículos. Do versículo 3 até o versículo 23. Efésios, capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 23. Vamos contextuar legal sobre isso aqui. De quem é a vontade, de quem é o querer e como que acontecem as situações. Tá certo? Vamos lá então? Olha, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em
Cristo. É isso mesmo que está na Bíblia de vocês? Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 3. Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Irmãos, esta aqui é a obra de Deus. É óbvio que a gente recebe bênçãos materiais, mas aqui o conceito é espiritual, tá bom? Antes da fundação do mundo, Deus... O que está escrito na Bíblia de vocês? Antes da fundação do mundo, Deus... Tá. Então, como é que começa esse versículo aí? Espera aí, que a tradução de vocês está diferente. Assim como nos escolheu? Nele, antes da fundação do mundo. Isso. Então é isso mesmo. É. Isso. Em amor. Então, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Quando foi a fundação do mundo? Quando eu aceitei Jesus? Não, não. Quando Deus planejou, façamos um mundo novo. Então, antes disso, Ele disse, eu vou escolher esse. Tá? Então Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos. Nota, na minha tradução aqui diz adotado. Tem alguma tradução diferente aí? Adoção. Então é isso aí. Então nós somos filhos legítimos? Originais? Não, nós somos filhos adotivos. Quem é o filho? Jesus Cristo. Ou, no caso aqui, espiritualmente, Cristo. Cristo é o único filho. O filho unigênito de Deus. Ou seja, é único. Agora, nele, em Cristo, nós fomos adotados como filhos de Deus por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Lembrando aqui que quando diz sua ou seu, é diferente de tua e teu, não é? Então ele está dizendo da sua, com a letra S, automaticamente ele está falando na segunda pessoa. E quem ele está falando? Deus. Então, segundo a sua vontade. Se fosse a tua vontade, poderia ser a nossa, mas não é, é a vontade dele. Para louvor da glória da sua graça, a graça de Deus, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Eu gosto dessa tradução. No amado, em Cristo, aquele que é ou tem que ser o amado da igreja. Então, se nós somos igreja, se nós somos o povo de Deus, nós amamos a Cristo, porque é através de Cristo que nós chegamos a Deus. Lembra do texto que Jesus falou? Olha, ninguém vai ao Pai, ou ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Então, o único caminho a Deus, tem uma historinha aí no mundo que diz assim, todos os caminhos levam a Deus. Tem Deus dos quintos dos infernos, tem Deus do mármore do inferno, tem Deus da fornalha que vai arder para o resto da vida. Agora, o Deus, o Criador, Pai de Jesus Cristo, só existe um caminho que se chama Cristo. Através de Cristo, eu chego a Deus. Então, é dessa forma. Quem que é que me impulsiona a Cristo? É isso que ele está falando. O Espírito, porque Deus, vamos lembrar do plano de Deus, Deus planejou, quem executou? Lá na cruz? Cristo executou o plano de Deus, aí o Espírito Santo vem
e aplica o plano de Deus. Dizendo, opa, você é escolhida de Deus. Ah, mas eu estou aqui na gandaia. É de Deus, vem. A pessoa larga tudo e vem. É desse jeito. Igual Paulo, que eu vou matar esses hereges aí, não sei o quê, eu vou prender todo mundo. Jesus se apresenta para ele e fala assim, parou com isso aí. Ah, quem é você? Eu sou Jesus, aquele que vocês crucificaram. Aí ele percebe e falou, opa, peraí, ele veio falar comigo, o que eu vou fazer agora? Vai em tal lugar, né? Vai à rua chamada direita, procura pelo meu servo, e ele vai lá e fala com Ananias, cego já, né? Porque só de ver a glória de Deus ele já ficou cego. Tomou um tombão legal, né? Caiu da sua arrogância e tal. E aí foi lá. E o Espírito Santo vai aprimorando a vida do apóstolo Paulo, e agora ele está nos mostrando aqui como é o que o Espírito colocou no coração dele. Então ele está dizendo, desde lá do começo, Deus nos escolheu segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Só existe redenção no sangue de Cristo, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Qualquer dúvida ou alguma coisa, você levanta a mão aí, tá? Fica tranquilo. Deixa eu ficar mais olhando para vocês, né? E vê aí, irmã Maria, se te aparece alguma pergunta aqui para a gente responder. Ele nos revelou o mistério da sua vontade. Segundo o seu propósito, ele apresentou em Cristo. A vontade de Deus, ela é apresentada em Cristo. De fazer convergir nele, ou voltar a ele, na dispensação da plenitude, ou do ápice dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois de ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, só uma brecadazinha aqui. Ele diz, olha, nele também vocês, depois de ouvirem a palavra, ouvirem a pregação, ouvirem a profecia. Que é isso, que Jesus Cristo é o único que salva, que cura, que liberta e que leva o homem para uma vida plena em Deus. Então você ouviu essa palavra, aí ele vai dizer, você crê nessa palavra. Então, primeiro, como que eu faço para ouvir? É necessário que o Espírito venha antes da palavra. Porque sem o Espírito eu não vou ouvir a palavra. Não vou ouvir. Ele vai dizer a Romanos assim, não há ninguém que queira Deus. Lembra desse texto? Não tem ninguém que quer Deus, ninguém quer. Irmão, analisa a nossa vida. Nós que falamos, né, que nos intitulamos de cristãos, servo de Deus e pai e tal. Quantas coisas que a gente poderia fazer para a obra de Deus e a gente deixa de fazer. Por quê? Porque a nossa carne não quer Deus. Eu vou dormir um pouquinho até mais tarde, essa semana foi duro e eu não vou na igreja. A gente nem tem trabalho aqui de manhã, né? Mas pela lógica teria que ter a escola dominical, né, o culto devocional, tal. Mas não tem. Mas vamos imaginar, nós temos um culto. Aqui 2 cultos na semana, né? O de quarta-feira e o de domingo. E quantas vezes as pessoas não se enrolam e não conseguem vir?
Não era para a gente ter mais um monte de gente aqui? E por que as pessoas não conseguem vir? Dizem que são crentes. Cantam, pregam, oram, tocam instrumento e não conseguem vir à casa do Senhor para servir ao Senhor 2 cultos. Por quê? Porque a nossa maior inimizade é a carne. Ela não quer Deus. É necessário que o Espírito Santo entre no meu coração e dá, aquele famoso papo reto. Olha, é o seguinte, aquele que eu determino para servir a Deus, vai servir a Deus. Eu estou colocando fé. Aí os meus desejos são domados pelo meu espírito. O desejo da carne, ele é domado. É difícil? Claro que é difícil. Claro que é difícil. Mas eles são domados pelo espírito do meu espírito, porque o Espírito Santo de Deus está falando, Ismael, você é filho de Deus. Você não tem que ficar atrás disso. Você não tem que ficar pegando seu celular e assistindo pornografia. Você não tem que ficar ouvindo ou assistindo esses cultos de demônios. Você não tem que ficar enchendo a tua cara na cachaça e perambulando por aí. Você não tem que ficar falando mal da vida de ninguém. Você não tem que semear contenda. Você não tem que fazer isso. Todos os desejos da carne, o Espírito vai ficar falando para mim. Você não tem que fazer isso. Por quê? Porque eu já te lavei pela palavra de Cristo. Quem é Senhor na tua vida? Jesus. Então vamos adorar Jesus. É aonde a gente vem, a gente serve ao Senhor. E a gente cultua o nosso Deus. Porque o Espírito Santo é aquele que comanda a nossa vida. E ele que vai dizer assim, dá um glória aí. Tem igreja que você vai e o pastor fica. Agora, todo mundo, dá um glória. Aí todo mundo, glória. Fala um aleluia. Aleluia. Irmãos, é pelo Espírito de Deus. Mas aquele irmão lá nunca deu um glória, porque o Espírito nunca mandou ele dar. Se é que ele tem um Espírito de Deus, não é? Se é que tem um Espírito de Deus. Mas isso não muda para nós, em nada para nós. Porque eu vim aqui para adorar a Deus, para cultuar a Deus. Então o que eu faço? Eu presto meu culto a Deus. Pastor, mas enquanto o senhor estava cultuando, a sua esposa estava fazendo a unha. Problema dela, irmão. É minha esposa, mas eu não a salvo. É o Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos leva a adorar, a servir ao Senhor. Porque por nós, ninguém queria. Não é? Então ele entra no nosso coração, ele coloca essa fé, e aí nós ouvimos a palavra do Evangelho, da salvação, cremos nisso, cremos em Cristo, e aí recebemos, quando cremos, recebemos o selo da promessa. Qual é o selo? O selo é você ter a garantia da redenção. Pedro vai dizer, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no quais vocês foram selados para o dia da redenção. Por que é para o dia da redenção? Porque ninguém consegue ser redimido se não tiver o selo do Espírito Santo. Então, pouco será arrebatado, se for o caso, Nós não sabemos quem vai ser arrebatado, quem morre antes, mas o importante é ser redimido pelo Senhor Jesus Cristo, através do seu sangue. E o penhor, o valor, a garantia que nós temos nisso, é o Espírito Santo de Deus. Se eu perguntar para as irmãs que são casadas aí, o que é que garante que você é casado? Primeira coisa, vai mostrar a aliança, né? E se eu duvidar, você pega e traz o certidão de casamento e... aqui, pastor, aí, ó. Não é assim? Tem que haver um selo, tem que haver um penhor. E qual é o penhor? É o Espírito Santo. E aí que pega, irmão. Aí que pega. Porque se nós formos analisar, o Espírito Santo é a garantia da minha redenção. Então, como é que eu sou um camarada redimido? Quando eu tenho as qualificações, as características que o Espírito me dá através do fruto. Então, o Espírito tem um fruto. Eu vou lá na casa da irmã Cleide, que é mais pertinho aqui. Não, da Dita é mais perto, né? Só virar aqui. Aí tem lá uma árvore. Que árvore que tem ali, irmã Dita? De fruta? Cerola. Vamos lá, cerola. Aí você pega um fruto da cerola. O que tem nesse fruto? Ele tem... não sei quais as características da cerola. Hã?
Não, as características do fruto do Espírito. Né? No caso do Espírito é amor, é tolerância, é longanimidade, não é isso? O que mais? Mansidão, temperança, domínio próprio, fé. Tudo isso é fruto. Se eu tenho um pé de acerola, o que acontece quando frutifica? Fica cheio de? Quem olha vê? Não é abacate? É acerola. Então, se eu tenho o Espírito Santo e ele tem frutificado na minha vida, quais são os frutos que vão aparecer? O fruto do adultério? Da prostituição? Do engano? Aquele cara lá é pastor, mas é mentiroso. É pastor? Pode ter o título. O título você vai no mercado e compra lá. Eu quero uma plaquinha. Aquele que é do Espírito. Jesus falou uma certa vez, olha, você olha na árvore e vê os frutos. Pelo fruto, você conhece a árvore. Eu, por exemplo, eu não nasci no sítio, não nasci, embora acho que eu nasci no interior, sei lá. Né? Mas eu fui criado na cidade, vamos falar assim. Então, às vezes eu olho um pé de laranja e penso que é limão, olho o limão e penso que é laranja, eu tenho que perguntar, amor, o que é aquilo ali? É pé disso, é pé daquilo. Né? Então, eu achava que abacaxi dava encaixe igual laranja, igual uva, umas coisas de louco, né? Porque você não tem conhecimento. Mas quando eu vejo um pé de laranja e tem laranja, eu vou me enganar? Eu pensei que era um pé de maçã. Claro que não, irmão, está cheio de laranja. É um pé de laranja. E é dessa forma. Não importa o que o cara está falando que é. Olha e vê o fruto. O fruto é do Espírito? Então ele tem o Espírito Santo. O fruto dele é mentira, engano. Então não tem o Espírito Santo. Ele tem o espírito do capeta, o espírito da mentira, o espírito do engano, o espírito das trevas. Mas não tem o Espírito Santo. Mas ontem ele tinha, hoje não, irmão. Quem tem, quem não tem. Bom, o ditado nosso é quem tem põe, quem não tem tira, né? No caso, o Espírito Santo é quem tem o Espírito, tem. Quem não tem o Espírito, não tem esse negócio de hoje, crente, amanhã, né? O crente nas 4 fases da lua. Um dia ele está crente, revelando, profetizando, pregando, cantando, orando. Ele faz tudo sozinho. Aí na semana seguinte ele está meio jururu. Né? Não, eu só vou pregar e cantar. Aí chega na outra lá que... não, hoje eu não tenho nem fé, não quero nem orar. Esse negócio de ser crente. Aí depois as coisas começam a melhorar de novo. Não, vou para a igreja. Que isso, irmão? Nós não somos a lua. Nós não temos que ter essa fase. A nossa fase é baseada no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em nós. Então, quando ele habita em nós, ele faz isso. Ele entra, deposita a fé, nos mostra a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, em Cristo, que é o penhor, a parte principal da palavra da salvação, recebemos o selo do Espírito Santo. Olha, você agora é de Cristo. Pronto, está selado. Estando selado, ele diz, o Espírito é o penhor, ou seja, o valor da nossa herança. Ele é o valor, ele é o testamento assinado. Não é assim? A pessoa morre, tem muito dinheiro, então vai fazer o quê? Se ele não deixou o testamento, porque se ele deixar o testamento, não vale o testamento? É aquilo que vale. Então o Espírito é o penhor. Não tem testamento, então tem que fazer inventário. Aí aquela confusão, aquela briga e tudo aquilo mais. Mas no caso aqui, o Espírito é o penhor. Está aqui, o Ismael é de Cristo. Olha o carimbo do Espírito. Olha a assinatura aqui. Já era. Então é desse jeito. O Espírito é a garantia da nossa crença em Cristo Jesus. É a garantia da nossa salvação. Se temos o Espírito de Deus, nós marchamos para Cristo. Nós seguimos o alvo que é soberano em nós. Tá certo? Até o resgate da sua propriedade, ou seja, até quando Cristo me resgatar, quer por morte ou por arrebatamento, o Senhor vai nos resgatar, como propriedade sua. Por isso também eu,
tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço a Deus, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Talvez foi aqui que alguém falou, opa, pelo Espírito, revelação, dom de revelação. Pronto. E criou aí uma heresia. Tá? Paulo continua orando por eles. Olha, peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês. Não é os olhos da face, mas os olhos do coração. Para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês. Qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, nos que estão em Cristo? E qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Lembra de um versículo que nós lemos em Apocalipse? Não, Apocalipse não. Segunda carta a Tessalonicenses, capítulo 2, versículo, acho que se eu não me engano, 13 ou 14, que ele fala que o anticristo vem segundo a eficácia do poder de Satanás. Olha aqui, aqui ele diz a eficácia da força do poder em Cristo Jesus. Ele exerceu esse poder em Cristo. Deus exerceu em Cristo, ressuscitando. No caso aqui ele está falando do Espírito, né? O Espírito exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita, à direita de Deus, nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. Jamais existiu, jamais existirá um nome soberano superior ao de Cristo, não ao de Jesus, ao de Cristo, porque Cristo é o nome mais poderoso. Aí ele diz, sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém? Então, quando nós, depois de ler esse texto de Efésios, tem coisa aí? Pode falar. Renata está perguntando, pastor, quando a pessoa tem todos os frutos do Espírito, mas não aceita Jesus, como fica? Olha, não é possível que a pessoa tenha as características do fruto do Espírito sem ter o Espírito. Não, mas eu já vi. Vamos falar dos 9 dons. A pessoa pode ter esses 9 dons? Pode. Ela pode mostrar esses 9 dons sendo usado pelo diabo. A pessoa pode mostrar as características do fruto do Espírito, mas ela não permanece. Por quê? Porque não é característica dele. O diabo vai fazer até fogo descer do céu. É claro que é simbolicamente falando isso. Oi? Mas ela não disse que a pessoa está livre. A pessoa tem todos os frutos. É paciente, é longânimo, é temperante, tudo isso. Então, entendi agora. Tem tudo isso e ainda não é crente. Vamos falar porque com certeza não chegou o momento dela. Mas se ela tem o fruto, é porque ela é escolhida. Porque não tem como a pessoa viver mostrando, não tem como a árvore mostrar todas as tangerinas, todos os meses, todos os anos, e não ser tangerina. Não ser tangerina. E o que faz ser tangerina, no caso aqui, é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. Você entendeu? Então a pessoa, mas fulano não é crente. Ele não vai em igreja nenhuma. É questão de tempo. É questão de tempo. Porque
Lembra quando nós lemos, acho que foi em Colossenses? Porque a obra que Deus predestinou para que vivêssemos nela é as obras boas. Deus predestinou isso. Então Deus falou assim, olha, o Ismael, ele vai fazer isso, é tudo bondade. E ele é um escolhido meu. Mas eu não nasci salvo. Eu não nasci salvo. Então, no momento certo, porque há tempo para todas as coisas, aí aquela pessoa vem. Porque nós taxamos assim, quem vai ser salvo? Os crentes da igreja evangélica. Não é assim? É o que nós olhamos. Quando eu coloco a minha igreja, pode alguém lá na igreja católica falar assim, não, quem vai ser salvo são esses que estão aqui na igreja católica. O espírita vai falar a mesma coisa. Cada um vai posicionar o seu povo. Agora, esquece a placa da igreja, esquece a denominação. Cristão, seguidor de Cristo, aquele que é escolhido por Deus, no momento certo, ele reconhece a Cristo. Por quê? Porque quando o Espírito o chama, ponto final. Mas há tempo para todas as coisas. Quando eu fico pensando naquele paralítico que estava na porta do templo chamada Formosa. Então, vamos imaginar esse salão aqui. Temos aqui, 1, 2, 3, 4 janelas desse lado. Imaginamos que tenhamos 4 ali, 4 aqui, 4 aqui. Certo? Opa, 3, 6, 9, 12. Aí vai dar 16, né? 3, 6, 9, 12. Uma dessas janelas, se fosse porta, o paralítico estava ali. Jesus entrava no templo por uma porta só? Não. Jesus vinha de todos os lugares e sempre entrava no templo. Por que ele não curou aquele paralítico lá? Porque não era a hora. O plano de Deus é perfeito. E no momento certo as coisas se concluem. Então, estava predestinado no plano de Deus, não que Jesus curasse aquele paralítico, mas sim Pedro e João. Mostrando, depois de tudo que Cristo fez, Pedro e João chegando na porta, o cara pede uma esmola, Pedro fala, eu não tenho dinheiro, sou pobre igual o Ismael, porém, o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo levanta e anda. E aí concluiu, naquele exato momento, tá certo? Então são situações que nós temos que analisar. O que está faltando às vezes, Renata, é o quê? Nós chegarmos nessa pessoa e apresentarmos Cristo. O eunuco que estava viajando na carruagem, ele também estava lendo, vamos dizer, ele estava com a Bíblia na mão, era o Torá, né? Um trecho do Torá, que era o livro do profeta Isaías, ele estava lendo lá, e de repente, só que ele estava lendo e não entendia nada, mas ele queria já viver aquilo. De quem está falando? Será que é do profeta naquela época ou está falando do Messias que há de vir? Eu não estou conseguindo entender aqui, mas o coração dele já estava sendo manifesto o Espírito Santo. Aí o Espírito arranca Filipe, coloca na frente da carruagem. Filipe olha para ele e fala, e aí, meu? Está entendendo o que você está lendo? Não estou entendendo. Sobe aí, explica para mim. Filipe sobe. Explica para ele. Ele crê em Cristo naquele momento. Ele fala assim, tem uma lagoa ali. Porque com certeza Filipe falou, né? E Jesus disse, olha, aquele que crê em mim, né, e for batizado vai ser salvo. Ele falou, tem uma lagoa ali. O que impede de eu ser batizado? Filipe falou, nada. Desceram da carruagem, foi lá, Filipe batizou ele. E nesse momento, Filipe, como um ninja, né? Com a fumaça lá, sumiu. O Espírito Santo o transladou para outro lugar. Então, muitas vezes, por exemplo, eu não sei qual é o contexto que a Renata tem sobre essa pessoa, se é amigo, se é parente, como é. Porém, use isso como oportunidade para mostrar a essa pessoa que ela está vivendo o Evangelho de Cristo. E se for o momento, se ela ainda não está vivendo em Cristo, ela vai se achegar em Cristo. Tá certo? São as oportunidades que nós temos. Então nós temos que olhar. Para a gente terminar, só vou fazer uma figura. Embora tem gente que fala assim, louco, o pastor com tanta coisa vai figurar um filme. Lembra do Madagascar? Quando eles caem num lugar lá que não tinha carne para eles comer. E o leão, né? Esqueci o nome do leão. O Alex, em tudo que ele olha, ele vê o quê? Ele olha numa árvore, mas ele não vê a árvore. O que ele vê?
Ele vê o osso buco, né? Que é a carne que dão para ele, né? Aquele desenho assim, com um pedacinho de osso dentro. A carne chama osso buco. Legal. Então, tudo que ele olha, ele só vê aquilo. Por quê? Porque o seu interior está desejando aquilo. Então, tem certas pessoas que estão no mundo, estão nas trevas, mas o que está dentro dele, já a manifestação do Espírito Santo, faz com que ele só veja isso. Então, ele vê frutos bons, ele vê obras boas que ele precisa fazer. Então, ele está ajudando o próximo, ele está fazendo coisas que certos pastores deveriam fazer e não estão fazendo. Não é? Estão enclausulados nos seus confortos e papapá. Então, são pessoas que só está faltando alguém levar a palavra. Lembra que nós lemos Efésios aí? Então, o Espírito faz o quê? Ele entra, instiga, mostra como é bom Cristo, prepara a terra preparada, ela está louca para receber a semente. Agora, quem vai lançar a semente? Aonde está o semeador? De repente, está só esperando. No momento certo, a Renata pega e fala assim, cara, essas obras que você faz, ou a forma que você comporta, como servo de Cristo. Ele fala, Cristo? Me fala mais desse Cristo. E é a hora que a gente pega e abre a palavra do Senhor, usado pelo Espírito Santo, as palavras serão certeiras no coração. Né? Não tem como escapar. E daqui a pouco a pessoa está aí servindo a Deus de corpo, alma e espírito, e tudo para a glória do Senhor. Tá certo? Que o Senhor nos abençoe, nos guarde. Falta 8:55, vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Se Deus permitir, amanhã tem a transmissão da Central, Pastor Samir, no seu estudo e oração. Domingo, se o Senhor permitir, estaremos aqui novamente com os irmãos para louvar e adorar ao nosso Deus, para prestarmos o nosso culto. E vamos conversar domingo um pouquinho mais sobre a nossa festa do dia 12, né? O Dia das Crianças, na programação que teremos aqui durante todo o dia do dia 12, aqui dentro do templo e depois do lado de fora. Tá certo? Que Deus nos abençoe. Irmã Maria, ora aí, por favor. Agradece a Deus. Amém. Obrigada por atendermos a tua palavra, Senhor. Aleluia. Usa como canal de bênção aqueles que aqui estão e aqueles que estão ouvindo, Amém. Senhor, pelas redes sociais. Abençoa cada vida, nos guarda, nos livra de todo mal, todo perigo, nos leva em paz para nossos lares, Senhor. Entra com providência na vida daqueles que estão enfermos, que estão clamando a Ti, Pai. Opera um milagre na vida dos Teus filhos, para a honra e glória dos Seus santos. Amém, Senhor. Pai, nós agradecemos a Ti por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado por nos ter escolhido para Te adorar, Senhor. Nos ajuda a melhorar a cada dia diante da Tua palavra, fazendo a Tua vontade. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Faz assim com a sua mão. Que o grande amor de Deus, Pai, a consolação do Espírito Santo e a graça de Cristo Jesus, a graça salvadora, seja com todos os irmãos e juntos vamos dizer amém. Está encerrado em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, te acompanhe e até a próxima, se Deus assim permitir. Vamos com Deus.